pai é preletor da palavra, comentei com ele que eu iria pregar hoje, aí ele, prega sobre isso, prega sobre aquilo, uma palavra simples. Só que eu pedi a Deus uma palavra e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E ao decorrer do culto, o Senhor falou, deu confirmação sobre essa palavra. Então, abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos me ajudem a pregar, por favor. Eu não sou preletora não, gente. Amém? E houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Dou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Podeis sentar? Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, creio que todos conhecem. Ela fala sobre um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha dado filhos, porém Ana era... O Senhor tinha lhe cerrado a madre. Todo ano eles subiam para fazer sacrifício ao Senhor em Siló. E chegando ao templo, o que era sacrificado, Eucana tirava uma parte para seus filhos, outra parte para Penina, porém a parte de Ana sempre era a melhor parte, porque a Bíblia relata que Eucana amava Ana. Então, mesmo ele tendo duas mulheres, uma tendo dado muitos filhos, a Bíblia não relata ao certo quantos filhos foram, mas eles tinham bastante filhos, mas Ana não podia gerar. E essa era a tristeza de Ana. Senhor, eu quero gerar, eu preciso gerar, é um sofrimento tão grande. Ô, Vitória, pode abaixar um pouquinho? Só. Microfone, por favor. E meu microfone, vou abaixar um pouquinho. E era uma tristeza tão grande dentro dela que antigamente, uma mulher que casava e não gerava filhos, não dava filhos, era motivo de vergonha. As pessoas riam, zombavam, humilhavam. E Ana foi Deus que cerrou a madre. A Bíblia deixa claro que o Senhor cerrou a madre de Ana. E muitas pessoas podem pensar, meu Deus, mas foi uma punição? Foi um castigo para Ana? Não. O Senhor faz o que tem que fazer como tem que ser feito. E nós não podemos questionar. E todas as vezes que eles subiam para oferecer sacrifício ao Senhor, Penina humilhava Ana, jogava na cara de Ana que Ana não tinha filhos, que ela não podia ser mãe. E ela tocava na ferida de Ana, porque era onde mais doía em Ana. Ana não podia ter filhos, era o sonho dela gerar e ela não podia ter. Então, imagine como ela ficou. Porém, Ana não debatia, Ana não retrucava, porque Ana não se igualava a Penina. Como pode duas pessoas indo fazer sacrifício ao Senhor, ao templo, só que uma, enquanto estava ali querendo buscar a Deus pela sua bênção, a outra irritava. E quantas das vezes aparecem coisas, percalços na nossa vida, em dias de culto, para nos impedir de ir para a casa do Senhor, para chegarmos na casa do Senhor atribulados, com a mente atribulada. E Ana ali se mantinha sã, ela chorava ali com ela vivia uma tristeza e uma angústia terrível. Só que ela não deixava que isso abatesse ela. Todo ano ela ia juntamente com seu marido, Penina e os filhos de Penina, para oferecer sacrifício ao Senhor lá em Siló. E certa feita, quando eles terminaram de comer, Ana se levantou e, muito angustiada, muito triste, Eucana vira para ela e fala:
que choras? Por que você está tão angustiada? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? E muitas das vezes já ouvi pessoas falando que, pregando, falando que Penina tinha 10 filhos, e não é isso. 10 naquela época significava fartura, muita coisa de excelência, família grande. Então ele questiona Ana: não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? E assim, não faltava amor para Ana. Ana tinha amor e carinho, ela não era carente de amor e carinho de Eucana. Porém, ela era carente daquilo que ela não tinha e que ela precisava, que era o filho, que era o sonho dela gerar, e ela não podia ser porque sua madre era cerrada. Então, ela se levanta, vai até o templo, se ajoelha e chora. E a Bíblia relata que o profeta Eli, sentado, ele olha assim, ela falando, tentando entender o que ela está falando, e ele não consegue entender, e ele pergunta: mulher, por que estás embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. E ela fala: Senhor, eu não estou embriagada, eu estou atribulada de espírito. E ela diz a Eli que precisa ter um filho, que ela sonha em ter um filho. E aqui em Samuel 10, ela fala: eu estou profundamente angustiada. No 11, ela faz um voto com o Senhor e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E aqui Ana faz um voto com o Senhor. E é perigoso fazer voto com o Senhor, porque você tem que cumprir o voto que você faz com Deus. Aqui em Deuteronômio 21, diz: Deuteronômio 23, 21. Diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios, guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando-o pela tua boca. Então ali Ana faz um voto com o Senhor e ela tem que cumprir esse voto. Muitas das vezes fazemos promessas ao Senhor. Eu falo promessas porque dificilmente fazemos um voto concreto com o Senhor. E quando a gente está angustiado, quando a gente está abatido, quando a gente precisa de algo da parte do Senhor, a gente promete mundos e fundos para Deus. Não, Senhor, porque quando essa bênção chegar, eu vou dedicar isso ao Senhor, eu vou fazer, eu vou acontecer. Tem uma história que eu ouvi que tinha um irmão na igreja que ele fazia de tudo. Ele orava, ele limpava a igreja, entregava a Santa Ceia, tudo o irmão fazia. E a oração dele era: Senhor, se o Senhor me der um fusquinha, eu vou fazer muito mais pela tua casa, eu vou fazer muito mais pela tua obra, eu vou te buscar ainda mais, vai ser ainda muito melhor para mim, porque eu vou conseguir buscar os irmãos em casa, trazer para a igreja. E aí a igreja, sabendo desse sonho que ele tinha, ajudou e comprou um Fusca para ele. Ele conseguiu o Fusca e subiu da igreja. Nunca mais apareceu. Então, assim, cuidado com o que você pede, com o que você promete a Deus. Tem coisas que a
gente pede e recebe, mas tem coisas que a gente pede e o Senhor sabe que não é o momento da gente receber. Muitas das vezes passamos por provações, muitas das vezes passamos por lutas e não entendemos por que estamos passando por aquilo ali. Porém, a luta e o processo faz parte da vitória, porque para chegar lá na frente e você garantir sua vitória e não esquecer do que você passou para conquistar aquilo ali. Ana estava muito angustiada, muito triste, porque ela queria muito essa vitória. Eu não vim aqui para falar de maternidade, porque Deus vai te dar um filho. Não, eu quero que você pegue isso como a sua bênção, o que você tem pedido para Deus e qual sacrifício você tem feito para a sua bênção se realizar, para a sua vitória se concretizar. Porque pedimos tanto e damos tão pouco para o Senhor. O que é 1h30 de culto, 2 horas de culto, 2 vezes na semana tem culto público na igreja, escola dominical, que eu não tenho vindo também, aí pega muito para mim. Então, assim, muitas das vezes, poxa, 7 dias na semana, 24 horas tem um dia, e muitas das vezes não dedicamos 1 hora, 10 minutos, 20 minutos para buscar o Senhor, estando na nossa casa, damos atenção mais para nossa família, nosso celular, nossa televisão, a rotina, né? E esquecemos de buscar verdadeiramente a Deus, porque precisamos nos encher. O que somos nós? Vazios, não somos nada, precisamos da presença do Senhor, precisamos que o Senhor fale conosco. Muitas das vezes saímos da nossa casa atribulados, cheios de problemas, mas quando entramos dentro da igreja e fazemos igual Ana, que se derramou lá aos pés do Senhor, nós saímos diferente. É um louvor que a gente ouve que fala conosco, é a palavra que a gente ouve e fala aos nossos corações, que saímos não da mesma forma que entramos, mas saímos diferentes, renovados, transformados. Às vezes estamos em casa e pensamos, hoje eu não vou para a igreja hoje não. E tentamos arrumar vários motivos para não vir para a casa do Senhor. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe quando a gente está querendo inventar desculpa e arranjar jeitinho para não estar na casa do Senhor buscando a Ele. Então não adianta, porque não deu, porque isso, porque estava muito cansado. Eu sei que às vezes a rotina do dia a dia deixa a gente exausto, é muito cansativo, trabalho, quem estuda escola, então eu sei que é muito cansativo, mas tira um tempo para buscar o Senhor, para se edificar, para se encher, porque Jesus está voltando, igreja. E nós precisamos nos firmar em Cristo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar quem está lá fora, as almas que estão tão necessitadas de uma palavra nossa, de uma palavra amiga, sabe? Então, assim, convide para vir para a igreja. Eu sei que é chato, às vezes a gente fica com vergonha, não quer mesmo chamar, não quer falar de Deus, mas a gente precisa falar de Deus. O mundo jaz no maligno. Então, assim, o mundo está pior a cada dia. E se a gente não buscar se firmar em Cristo, o que será de nós? Se a vida de Cristo já está próxima. Então, ali, Ana, ele fala com Ana que é para ela ir em paz, que o Senhor possa conceder o desejo do coração dela, que é para ela ir em paz. E Ana, que estava angustiada, chorando e sem comer, já saiu dali diferente, já saiu renovada. Ela voltou para a sua casa juntamente com seu esposo e comeu. A Bíblia fala que ela comeu. E ali a palavra do Senhor fala: e sucedeu em Samuel 1:20, e sucedeu que, passado algum
tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E aí depois disso Elcana sobe novamente para oferecer sacrifício, e ela diz que só iria subir novamente depois que o menino desmamasse. Então ela foi cumprir o seu voto a Deus. Depois que o menino desmamou, ela subiu e falou: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu me entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Ana em nenhum momento cogitou não entregar Samuel a Deus, até porque foi um voto que ela tinha feito com o Senhor. E ali no meio daquela turbulência, antes dela ter filho, ela não batia de frente com Penina. E aí veio uma frase na minha mente que eu até anotei. Quem entende o propósito que tem, não compete, coopera. Se eu entendo o propósito que eu tenho aqui na terra, aqui na igreja, eu não vou competir com ninguém. Como Ana fez, Ana não competiu com Penina. Pelo contrário, Penina queria competir com Ana por aquilo que Penina não tinha, que era o amor de Elcana, e queria se fazer de grande porque tinha muitos filhos. Porém, Ana teve Samuel, que foi seu primeiro filho, homem, que ela pediu ao Senhor. E Samuel foi profeta, juiz e sacerdote. E Ana pediu um filho para si, mas o Senhor deu um profeta para Israel, porque Israel estava precisando de alguém com pulso firme, porque naquela época Israel estava sem governo. Então o Senhor, além de dar aquilo que Ana pediu, deu muito mais, porque ele deu um profeta, um sacerdote e um juiz para Israel. Então, o que eu quero te dizer nessa noite é que aquilo que você tem pedido ao Senhor, não deixe de orar por isso não, por essa bênção, por essa falta de emprego, que às vezes para muitas pessoas parece simples, por uma casa própria. Não deixa de orar a Deus pedindo pela sua bênção não, por um renovo espiritual, porque querendo ou não, isso também é uma bênção da parte de Deus, um renovo. Senhor, me renova, me transforma, Senhor, me faz viver o teu extraordinário. A gente precisa passar pelo processo para aprender a dar valor à bênção. Então, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ore, persevere, continua buscando o Senhor por aquilo que você quer. Nem sempre o Senhor vai atender as nossas orações da maneira qual queremos, porque a gente vê aqui, mas o Senhor vê lá na frente. Ele sabe que aquilo que você está pedindo pode ser ou não para a sua bênção ou para a sua derrota. Então, Deus sabe de todas as coisas. Continue perseverando no Senhor e creia que a vitória vem. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Raquel, bênção. Guarda o pé quando entrarem na casa de